Quero saudar os irmãos, então, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E nós vamos, então, trazer a mensagem do Senhor. Alguém tirou aquela lâmpada que me ajudava bastante aqui, ontem. Esqueceram de trazer. Não sei se o irmão consegue. Isso, meu muito obrigado. Eu convido os irmãos, por favor, para que abram suas Bíblias no livro de de Êxodo, agora primeiro, depois vamos ler em Hebreus. Êxodo, capítulo de número 19, versículo 18 a 20. Livro de Êxodo, capítulo 19, 18 a 20. Muito obrigado, irmão Flávio. Eu vou ler nessa versão e depois o irmão que tem, se estiver aqui, alguém que tem a Bíblia na linguagem de hoje, para facilitar, para melhor entendimento, eu gostaria que o irmão que tivesse a Bíblia, uma irmã, na linguagem de hoje, também pudesse ler a mesma passagem. Êxodo 19, de 18 a 20. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Alguém que tem a Bíblia na linguagem de hoje? Amém. Vamos agora para Hebreus capítulo de número 12, versículo 18. Hebreus 12, versículo de número 18. Amém? Lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 18. A Simone pode também fazer o mesmo. Eu vou ler, depois você lê na linguagem de hoje. Depois o Timóteo aí. 12, 18. Eu vou ler aqui alguns versículos. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Pode ler, Simone? De 18 a 21. E a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz,
Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, fala conosco nesta noite. Deus, usa-me como instrumento nas tuas mãos, Senhor, e santifica-me nesta hora, esteriliza todo o meu ser, porque eu apenas sou, ó Deus, um instrumento do teu querer. E não pode haver o que eu acho, o que eu penso, ó Deus, a minha sabedoria, o que eu conheço, nada de mim mesmo. O Senhor vai falar agora comigo, com tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, milagres. Ontem eu estava conversando um pouco com a minha filha, Bruna, e sobre milagres. E ela me fez uma pergunta, né, Bruna? Por que Deus não realiza mais milagres assim, mais visíveis, grandes milagres, para que eu senti o desejo do coração da Bruna que ela queria que todos aceitassem, né, a Jesus. Então ela me perguntou: pai, por que Deus não faz aqueles milagres de antigamente? Aí o povo vem, todo mundo, né? E nós começamos a conversar um pouco sobre isso. E eu tenho o costume de ler a Bíblia durante a semana e fazer devocional e ficar atento ao que Deus quer falar. E no domingo de manhã eu sempre levanto cedo, com 7 horas ou 6:30 eu já estou estudando e orando, pedindo qual é a palavra do Senhor para a igreja. E justamente me veio essa palavra, com relação aos milagres do Senhor nosso Deus. Então, procurei os textos e procurei me situar para falar aquilo que Deus quer. Por que não se manifesta mais em nossos dias desta forma os milagres de Deus? Por exemplo, o mar abrindo, o sol parado, fornalha, aonde foram jogados Sadraque, Mesaque e Abednego, a sarça ardente. Por que não acontecem esses milagres nos dias de hoje? E os milagres de Deus existem, nós sabemos, e maiores até do que estes, mas não com a ênfase que nós queremos que às vezes aconteça. Deus cura, Deus tem salvado pessoas de câncer, AIDS e acidentes terríveis. Deus tem feito cada milagre, só que nós estamos na graça e a graça exige fé. E muitas vezes nós não conseguimos perceber porque levamos tudo ao acaso. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta noite dentro desse tema. Por que Deus não realiza esses milagres literalmente como aconteceu? Em primeiro lugar, Deus, no Velho Testamento, Deus disse a Abraão que formaria um povo, o seu povo, o povo de Israel. E Deus então caminha com o seu povo ao longo da história do Velho Testamento sobre a lei. Ele deu a lei para o povo e Deus então caminhava com o povo de Israel na preparação, com os preparativos para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E era necessário então que as outras nações pudessem ver a grandeza desse Deus, embora esse Deus sendo invisível aos olhos humanos, porque as outras nações tinham seus deuses pagãos, idolatravam imagens e esculturas, né? Eles tinham uma referência como Deus, que eles podiam ver, que eles podiam tocar. E Deus então realizava grandes milagres, grandes vitórias. Deus deu ao seu povo, mas também corrigia o seu povo, né? Quando o povo falhava, quando o povo errava com Deus. Deus liderava o seu povo, né? E as outras nações ficavam maravilhadas mediante o poder de Deus. Mas não porque o povo era certinho. O texto que nós lemos em Êxodo, nós vimos que Deus chegou ao cume do Monte Sinai,
E o poder de Deus é tão grande que o monte tremia e estava saindo fumaça como um vulcão. E Deus falava ao seu povo, Deus deu ordem ao seu povo para que ninguém chegasse até o monte, e o povo não quis obedecer. Deus falou através do seu servo Moisés e o povo não obedecia. Nós sabemos que enquanto Moisés, não nesse episódio, mas enquanto Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, quando Moisés voltou, havia lá um bezerro de ouro. A idolatria era terrível no coração do ser humano. O ser humano, o homem, sempre caminhou e caminha em busca de algo que preencha um vazio existente dentro dele. O ser humano não consegue conviver com essa situação. Por que estou aqui, da onde vim e para onde eu vou? Por que estou aqui, da onde eu vim e para onde eu vou? Será que a vida é isso? E aí começam as indagações. Se a vida é isso, por que fulano morreu com 6 meses, por que morreu com 1 ano, por que o outro vive 100 e pouco? Ele começa a questionar por que eu nasci pobre, por que um nasce com algumas limitações. Ele começa a questionar tudo. Ele não consegue respostas para isso. O ser humano não consegue compreender. E ele vive em busca de respostas. E Deus, então, ele lidera o seu povo preparando para a vinda do Messias, o Salvador Jesus Cristo. Mas a linha que a gente quer caminhar nesta noite é exatamente sobre a questão dos milagres do Velho Testamento. Meus irmãos, Deus apareceu dessa forma tão maravilhosa e o povo não ouviu. O povo não obedeceu. Não obedeceu. Deus falou audivelmente de um monte tremendo, fumegante, mas o povo ficou com medo e pediu para parar. Pediu para parar. Se Deus falasse assim, eu creria nele. Porém, o texto mostra que muitos não creram. Muitos não creram. Há uma passagem no Novo Testamento, de Lucas 16, quando esta indagação ou esse questionamento é colocado em questão. E vamos ver o que é dito. Lucas 16, quando da passagem do rico e Lázaro. Lucas 16. Você pode abrir sua Bíblia, por favor? E vamos ler essa passagem. Lucas, capítulo de número 16. Versículo 19. Diz assim esse texto: Ora, havia um homem rico e se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos e, estando em tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que
recebeste em teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. No caso, o Velho Testamento, né? E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui, entre parênteses aí, 2 questões que quero ressaltar, para que não fiquem dúvidas. Primeiro, o texto diz que o rico estava em tormentas, e ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. Não diz que Lázaro viu o rico em tormenta, porque no céu não há tristeza. Você não vai ver os seus parentes, seus amigos, se caso forem para lá, porque lá não há sofrimento. Mas quem está lá, o texto diz que ele viu, no seio de Abraão. Depois há uma outra questão. Diz também que os mortos não vão ressuscitar para vir falar com você. Quem acredita nisso, me perdoe, mas o texto diz: ainda eles não acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Né? E tem outros textos também que, Hebreus 9, 27, diz: ao homem está ordenado nascer e morrer uma só vez, depois disso vindo o juízo final. O juízo final. Bom, voltamos para cá, para o sermão, o conteúdo desta noite, o foco, né? Então, veja bem. Deus responde: ainda que alguém volte para dizer como é o inferno, como é ruim, não vão acreditar. Respondendo: por quê? Os milagres não são realizados da forma que eram no Velho Testamento. Ali era uma situação provisória, onde Deus manifestava o seu poder com o propósito de engrandecer o seu próprio nome e preparar o caminho para Jesus Cristo. Havia todo um propósito. Há muitas pessoas que nos dias de hoje ainda estão à procura disto, de sinais, de prodígios, de proezas, de coisas sobrenaturais. Há muitas pessoas que ainda estão procurando essas coisas para seguirem a Deus. Quando o sobrenatural, o que é extraordinário, o sobrenatural já aconteceu e está à disposição de qualquer um. A maior bênção, o maior milagre é o dom da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não precisamos de estar vendo, de estar tocando, de estar percebendo coisas sobrenaturais aos nossos olhos. Esse aqui é o problema. Porque aquele que tem olhos, mas não enxerga as coisas espiritualmente, tem olhos, mas são cegos. Tem ouvidos, mas são surdos. Porque o sobrenatural, meu irmão, minha irmã, acontece na sua vida todos os dias. Todos os dias, a todo minuto. O sobrenatural de Deus acontece na sua vida e na minha vida. Mas nós queremos os nossos sinais. Nós queremos, às vezes, pessoas querem ver os sinais
que vão caracterizar que algo sobrenatural aconteceu. E aí não existe mais fé. Nós vamos ver isso, irmãos, no caso de Tomé. Nós vamos ver aqui no caso de Tomé. Abre a sua Bíblia, por favor, em João, capítulo de número 20, de 24 a 29. Logo aí na frente. João, capítulo de número 20, de 24 a 29. Tem como título: Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. João capítulo 20, de 24 a 29. Todos encontraram? Amém? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quando Jesus ressuscitou e veio estar com seus discípulos. E eles disseram-lhe a Tomé, né? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se não puser o dedo no lugar dos cravos, se não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Estava tudo fechado, Jesus entrou, né? Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então nós temos outro episódio aqui, não é de qualquer pessoa não. De um discípulo de Jesus. De um discípulo de Jesus que viu os sinais de Jesus. Que viu as curas de Jesus. Que participou de grande parte daquilo que Jesus realizou. Os irmãos estão entendendo? Eu estou trazendo... Deus está trazendo para você um personagem bíblico, discípulo de Jesus, que participou, ou participaram do ministério de Jesus, que viu os milagres de Jesus, que já tinha visto os milagres de Jesus. E quando os discípulos disseram, e Jesus disse para ele: eu vou morrer, falou para os discípulos, porque é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Se Jesus ressuscitou outros, como Tomé tinha o direito de ter dúvidas? Hã? E quando os discípulos disseram: vimos Jesus, Tomé disse: se eu não botar o meu dedo lá no buraco, quando entrou o cravo lá, de maneira nenhuma eu crerei. A lança que traspassou Jesus, se eu não ver o buraco lá, talvez Tomé estava pensando: pode até trazer esse homem aí, mas para mim vai ser outro, não vai ser Jesus. E Jesus, para provar que ele é Deus, Jesus entra aonde eles estavam, a porta trancada, Jesus atravessa
e chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Só aí já era para Tomé, né? E Jesus: Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui. Vem aqui. Em uma tradução aí diz: por acaso fantasma tem carne e osso, né? Então Jesus diz para Tomé: põe a tua mão aqui e vê. E aí Jesus exclama: Senhor meu, Deus meu. Há muitas pessoas também que estão procurando isto. Há muitas pessoas que estão indo em busca disso. Sinais e prodígios. E parece que quando acontece alguma coisinha, o mundo está caindo. Ficam maravilhadas, ficam em êxtase total e fazem qualquer coisa. Meus irmãos, isto é a maior prova de incredulidade que o ser humano pode dar para Deus. Jesus, quando disse: mais bem-aventurado ou bem-aventurado foram os que não viram e creram, ele estava dizendo tanto no presente quanto no passado. Na lei, os nossos irmãos que prepararam o caminho para Jesus, eles não viram Jesus. A promessa fora anunciada, que viria o Messias, mas eles, sem ver o Messias, eles creram, e não somente creram, mas testemunharam, deram suas vidas, se empenharam, meus irmãos, em anunciar o Deus que eles serviam e anunciar a vinda do Messias. Olha os grandes feitos, os grandes milagres. E aí a resposta, a pergunta, né? Os grandes milagres realizados no Velho Testamento, né? Eles não viram Jesus, não. O que Jesus estava dizendo para Tomé: Tomé, os seus irmãos, os profetas, os irmãos do passado, o povo de Israel, eles não viram Jesus, não. Eles não me viram. Mas me anunciaram, falaram de mim, prepararam o caminho, creram na promessa. Mais felizes são os que não veem e creem, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Se você está querendo ver, a sua fé é zero. É o firme fundamento. Não é um fundamento volúvel, não. Como vocês dizem aqui, é firme igual um palanque embanhado, né? Não é, não. A fé não é assim, não. O palanque embanhado balança, né? A fé não. Jesus, quando falou sobre fé, ele disse: se você tiver fé e não duvidar, você vai receber. Porque o que duvida é como a onda do mar. A onda do mar não faz isso? Vai e volta, vai e volta. Quantas pessoas você conhece que fica com a vida cristã assim, ó? Vai e volta, vai e volta. Uma hora está com toda a força, outra hora já está recuado, né? Toda a força quer fazer tudo, outra hora já está lá embaixo. A fé não é assim, não. A fé, Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Não tem dúvida. É a convicção. Você não vê, mas você crê naquilo que você não vê. E é o que Jesus disse para Tomé: Tomé, muito mais felizes são os que não viram e creram. Não adianta você gritar: Senhor meu, Deus meu. Tem muita gente aí querendo, né? Vai para o culto, chega lá, quer ver sinais e prodígios, aí começa a gritar em êxtase total e fazer tantas coisas, querem quebrar o templo, cadeira e tudo, um monte de coisa, mas isso aí não adianta nada.
Não adianta nada. Meus irmãos, porque Deus vê o coração. Se você não crê em Deus, pela fé, não adianta nada. Absolutamente nada. Você é a maior prova da existência de Deus. O seu corpo testemunha da existência de Deus. O ar que você respira, o filho que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, tudo que você faz testemunha a favor de Deus. O homem tenta destruir a imagem de Deus, mas não consegue, não tem nada que ele consiga fazer para descredibilizar a palavra de Deus. Portanto, aqueles que não creem em Deus pela palavra dele, são incrédulos. São incrédulos. Jesus falou. Não sou eu que estou falando, não. São incrédulos. Meus irmãos, é interessante a gente pensar. Nós temos que crer em Deus e não colocar em dúvida nada daquilo que Deus faz. Conclusão. Nenhum milagre é suficiente para aqueles que não querem crer e ter suas vidas transformadas. Nenhum milagre. Nenhum milagre é suficiente para aqueles que não querem crer e ter suas vidas transformadas. Tem muita gente que quer o milagre, mas ter sua vida transformada não quer. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas será que estão dispostos a obedecer? Se Deus viesse até você, quer ver o sobrenatural? Se Deus viesse até você agora, nesse exato momento, o que Ele falaria para você? O que você pensa que Deus falaria para você? Quem sabe você já está com a lista pronta para apresentar para Deus. Ah, pastor, se Deus chegasse até mim, eu ia pedir muita coisa. Eu ia pedir muita coisa. Pastor, se Deus me der uma chance. Lembra daquele gêniozinho que o pessoal falava aí? Dos 3 pedidos? Você tem direito a 3 pedidos, né? Se Deus dissesse, você tem direito a 3 pedidos. Tem gente que está pensando, se Deus me desse essa chance, né? Se Deus chegasse para você, o que Ele diria? O que você diria para Deus? Talvez diria, Senhor, eu quero ser rico. Senhor, eu quero ter saúde. Senhor, eu quero fazer o melhor para as pessoas. Sei lá o que você iria pedir. Não sei o que você iria pedir. Mas com certeza seria um fracasso. Com certeza o seu pedido seria um fracasso. Não, pastor, você está enganado. Eu saberia pedir. Eu não. O senhor talvez possa errar. Mas eu não. Eu não iria errar. Abramos nossas Bíblias, irmãos, em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 26. Se a gente falar, fica na palavra, mas se... Palavra nossa, mas se a gente abre a Bíblia, eu estou isento do que eu estou falando, porque a Bíblia é que está dizendo, Romanos 8, 26. Quem aqui acredita que saberia pedir? Não precisa levantar a mão, não. Mas eu digo que você não saberia pedir. Romanos 8, 26.
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não sabemos nem pedir como convém. Não sabemos. Porque a gente pede segundo o nosso coração, segundo o nosso entendimento. Nós não sabemos. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ele intercede, ele filtra, ele intercede junto a Deus por nós. E não é só em Romanos, não. Jesus fala lá em Mateus 7, né? Que nós pedimos, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, mas ele disse, olha, mas qual é o pai que se o filho pedir o pão vai dar pedra, se pedir peixe vai dar serpente? Se vocês que são maus não fazem isso, quanto mais vosso Pai Celestial. Ele vai dar sim, mas ele vai dar o que é bom, não o que você pede. Mas nós nem precisamos falar de Deus. Você dá coisa ruim para o seu filho, a não ser que esteja fora do normal, você não dá. Ele pode pedir, mas você não dá. Mas ele pede. Então, meus irmãos, será que queremos estar na presença de Deus? Como que vai ser isso? Em terceiro lugar, todavia, os que ouvem a voz de Deus, sem precisar de grandes milagres, espetáculos, e ouvem por meio de sua palavra e o Espírito Santo, chegam a um monte inabalável, alcançado por Deus, pela salvação. Desta perspectiva, qualquer coisa perde seu valor até a vida humana, porque sua maior bênção, meus irmãos, é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus não realiza os seus feitos como no Velho Testamento. Meus irmãos, a graça de Deus nos alcançou. Deus faz muito mais do que fez. Jesus Cristo nos alcançou pelo seu sangue a todos nós. Agora, aqueles que recusam, aí não tem jeito. Aqueles que dizem, como disseram lá no monte, não queremos ouvir mais. Não tem gente assim? Não me fale de Bíblia. Não me fale de religião. Sou teu amigo, mas não me toca nesse assunto. Não quero ouvir. A pessoa olha você, te conhece você, vê suas atitudes, aprova suas atitudes, é seu amigo ou sua amiga, fala de você para os outros, diz que você é uma pessoa boa, uma pessoa ótima, uma pessoa excelente. A pessoa testemunha a seu respeito, mas quando você vai falar com ela, o que move a sua vida, por que você é assim, ela não quer, porque ela já sabe, na verdade ela já sabe. Mas ela não quer ouvir. Não quer ouvir. Porque ela quer fazer o que porventura agrada o seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos, irmãos, prestar atenção às bênçãos de Deus. Porque elas se discernem numa esfera espiritual. Não fique tentando enxergar as bênçãos de Deus com os olhos humanos, ou humano. Enxergue com os olhos da fé, com os olhos espirituais,
que você vai ver a grandeza da bênção de Deus na sua vida. E eu me atrevo a dizer aos irmãos, eu não, Deus está mandando eu falar, então não sou eu, né? Que grande parte das bênçãos de Deus, talvez a maior parte, está no não que Deus diz a você. A resposta negativa de Deus, ali está a sua bênção. Porque se Deus diz não, é porque a coisa era ruim, é ruim mesmo. Quando Deus diz não, é porque é desgraça. A bênção de Deus está na resposta negativa que Deus nos dá. Aí a gente não gosta. Vamos orar mais, irmãos. Não sei o que está acontecendo, Deus não me responde. Não sei o que está acontecendo, né? Vou fazer uma semana de corrente, jejum, porque Deus não me responde. Você insiste, mas o não de Deus é a melhor coisa que tem. Provérbios diz, feliz o homem a quem Deus corrige. Feliz o homem a quem Deus corrige. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua graça nos alcançou. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E queremos dizer ao Senhor nesta noite que nós não precisamos e nem queremos ver, ó Deus, as coisas espetaculares aos nossos olhos. Nós queremos sim enxergar através dos olhos da fé o teu poder, a tua grandeza se manifestando na minha vida como um instrumento nas tuas mãos. Ajude-nos, Senhor Deus, a ter olhos espirituais. Ajude-nos, Senhor, a ter ouvidos espirituais. Ajude-nos, Senhor, a ter uma vida de santidade com o Senhor. Pai Santo, abençoe a todos aqui nesta noite. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, quais são os anúncios, pastor? Você vai assumir aqui o comando? O anúncio. Vai fazer? Irmãos, vamos dar uma aumentada hoje na comunhão após o culto. Você saindo à direita aqui vai ter uma cantina, se você puder nos prestigiar. Vai ser uma benção, tem um cachorro quente muito gostoso, brigadeiro. Então não deixe de adquirir ali na cantina. A irmã Cristiane também tem um aviso. Pode estar vindo. A irmã Úrsula também. Já pode ir o irmão André. Já podem vindo aqui à frente. Não esqueçam, cantina após o culto. Bom, sexta-feira nós tivemos mais um encontro dos jovens casais, que foi uma bênção. E eu queria convidar novamente todos aqueles que não puderam comparecer na sexta passada. Nós fixamos um dia agora, nós vamos intercalar. Tem muitos irmãos que trabalham na sexta, tem muitos irmãos que trabalham no sábado. E são os 2 dias que a gente pode fazer. Então, nós vamos fazer última sexta de um mês e último sábado de outro mês. Como foi sexta-feira agora, outubro será dia 26 de outubro, que é sábado. O local a gente ainda vai combinar. Pode ser? Perfeito. Lá não, aqui no Flávio e na Simone, combinado já o local. Irmãos, os casais que não têm ido estão perdendo. Tem sido muito legal, uma bênção. Primeiro a comunhão. Eu não lembro, ainda não decorei o nome. Aqueles que não vão, eu nunca vou saber o nome, porque que nem o Tiago ontem falou, eu tenho que repetir assim, mais ou menos umas 21 vezes para alguma coisa a gente saber. E, então, os irmãos que não forem do grupo pelo menos 21 vezes, eu não vou saber o nome nunca. Então, além da comunhão, que foi muito legal, sempre tem um chimarrão e alguma coisa para a gente comer e conversar.
Teve uma palavra, a gente está começando um estudo sobre o casamento, que a gente fez o capítulo 1. Eu trouxe impresso, se alguém que não pôde ir quiser, nós vamos continuar esse estudo. Nós vamos trocar motivos de oração. Então, você está perdendo a comunhão, está perdendo a palavra e vai perder os milagres que vão acontecer com as nossas orações. Não percam, tem sido muito legal. Nós estamos na contramão do mundo só por sermos casados. E nós precisamos estar juntos nessa contramão. Então, vamos participar. Amém? Boa noite, irmãos. E é gostoso sentir esse mover de Deus, não é? Esse movimento todo do Espírito que a gente tem sentido. Graças a Deus pelo evento de ontem, eu não vi, mas pelo que eu pude sentir, eu tenho certeza que foi algo maravilhoso, né? Só ver a Shirley assim, eu já lamentei não ter podido estar aqui. Mas que Deus esteja abençoando vocês. Vocês são muito queridos, nossa família toda, né? Que Deus os conserve conosco por muitos, muitos e muitos anos. Irmãos, nós temos o nosso chá da amiga. É mais uma oportunidade que nós temos de evangelizar, tá? Não é apenas um chá, não é promoção de MCA, não é nada disso, né? Claro que vai ter isso também, mas não é esse o objetivo. O objetivo do chá é evangelismo, é trazermos as nossas amigas, as nossas conhecidas. Às vezes nós temos uma amiga que até já é crente, mas ela está tão esfriadinha lá, né? Ela não quer mais ouvir muito. Vamos convidar, vamos trazer. Eu estou preocupada porque eu liguei para a irmã Rita, que está com os convites. Eu já vendi todos os meus e queria mais um envelope. E ela disse que já distribuiu todos, só tem um envelope. Eu gostaria de saber daqui quantas irmãs têm envelopes. Aqui, que está hoje aqui, que tem envelopes. Levaram envelope? E já venderam todos? Não. Olha, irmãs, foi tão organizado que agora eu estou preocupada. Acho que foi organizado demais. Porque eu não sei onde é que estão os convites, né? Irmãs, quem tem convite, vocês têm que oferecer também para as nossas irmãs. Todo mundo compra convite, tá? Porque isso aí tem um objetivo. Eu não vou falar agora, mas nós temos objetivo com esta oferta. E nós precisamos, no dia 6 de outubro, no dia das eleições, tragam de volta os envelopes, ou com o dinheiro tudo vendido, ou com aqueles convites que vocês não conseguiram vender, porque eu já estou esperando o convite, porque eu tenho mais pessoas para vender. Então, nós precisamos desses convites. No dia 6, a irmã Shirley vai estar, junto com a irmã Rita, administrando, porque eu não vou estar aqui, tá? Porque no dia 20 é o nosso chá. Dia 20, às 16 horas. Às 4, né? 4 horas da tarde, tá, irmãs? E queremos também agradecer aqui o irmão, eles estiveram lá no Enjumer, os 2 meninos não estão aqui, mas me disseram que foi demais. O grupo deles ganhou. Que bom, né? Eles estiveram num grupo que o grupo deles ganhou, então foi uma bênção. Se depois o irmão André quiser dar uma palavrinha, ele pode. E quero pedir para os irmãos estarem orando, porque amanhã começa o congresso da terceira idade. É um grupo muito grande da nossa igreja, tá, irmãos? Estejam orando para que no ano que vem mais irmãos desta igreja possam estar participando. Obrigada. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de falar a respeito, né, da assembleia que ocorrerá na semana que vem. Foi criada uma comissão, né, para levantar os indicados, para que fossem apresentados nessa assembleia que vai ocorrer na semana que vem. Eu vou pedir a gentileza dos irmãos para permanecerem mais uns 5 a 10 minutos, né, na igreja, porque a comissão está com uma dificuldade de consultar aqueles indicados, né, porque dá o amém aqui, o pessoal já sai correndo, quando a gente vai procurar alguém já não acha mais. Então é só a paciência, né, vão ali na cantina, permaneçam, quem quiser ficar sentado, quem quiser ficar lá fora, não tem problema. Só para dar um tempinho para a comissão rapidamente consultar os irmãos, né?
a respeito da indicação. Ó, irmão, você foi indicado para primeiro secretário, você aceita? É aqueles que aceitarem, né? Na semana que vem a Assembleia então vai expor esse levantamento, né? Tais e tais irmãos foram indicados, esses aqui aceitaram. Então o presidente vai abrir a votação para os diferentes cargos, certo? Para que a igreja possa então fazer a eleição. Tá ok? Posso contar com a paciência dos irmãos? Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Estamos chegando ao final do culto. Aniversariantes nessa semana. Teve alguém que esteve fazendo aniversário na última semana? Por favor, se manifeste. Não teve? Então vamos colocar de pé, encerrar este culto em oração. E aí passem na cantina, espere um tempinho para ser procurado. Talvez você vai ser procurado e consultado. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos por este culto. Deus, louvamos por tudo que ouvimos aqui, Senhor, pelas músicas cantadas, a palavra pregada, Deus. Obrigado porque certamente o Senhor falou o coração de cada um de nós e que durante essa semana possamos colocar em prática aquilo que aprendemos contigo nessa noite especial, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor. Agora nos leve em paz, Deus. Que o Senhor esteja conosco nessa semana, nos abençoando, nos guardando. Esteja com aqueles que não puderam vir, cada um que o Senhor conhece o motivo, Deus. Aqueles que estão passando por enfermidade, Senhor, tenha misericórdia sobre suas vidas. Obrigado por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Uma boa semana a todos e Deus esteja com todos.